Olá, pessoal! Estamos de volta, para a nossa aula 4, na qual a gente vai abordar o produto logístico. A gente vai ver, pessoal, que existem 4 tipos de bens, Os bens de consumo, os bens industriais, os bens tangíveis e os bens intangíveis. Então, ao final dessa aula, a gente espera que vocês, enquanto alunos, vocês saibam identificar, o que é um bem, vocês saibam dizer o conceito do que é bem, tá? Vocês saibam diferenciar também os 3 tipos de bens de consumo, tá? Porque temos 4 grandes classificações e dentro de bens de consumo ainda temos 3 subtipos, ok? E também ao final dessa aula esperamos que vocês saibam distinguir o que é um bem tangível de um bem intangível. Então vamos lá. Pergunta que faço: o que é um bem? Quais são os tipos de bem? Bem, pessoal, é algo que pode ser físico ou não, tá? Olha só, eu vou até acompanhar aqui o conceito com vocês. O bem é uma matéria física ou não. Ele pode ser um produto ou uma mercadoria, ok? É algo que tem valor para o cliente e pode ser comprado, pode ser adquirido, tá? Por alguma forma de troca, tá? Então, a gente tem aí, nesse esquema, os 4 grandes tipos de bens, tá? Quais sejam bens de consumo, bens industriais, bens tangíveis e bens intangíveis. Dentro da classificação de bens de consumo, nós temos 3 divisões, tá? Os bens duráveis, os bens semiduráveis e os bens não duráveis. Os próximos slides vão ser dedicados a explicar o que é cada um deles, ok? Vejam bem, vou começar pelos bens de consumo. O que é um bem de consumo? É algo que, como o próprio nome diz, é para ser consumido, tá? Ele pode ter sua vida útil, de uma forma curta, média ou longa. E é justamente nessa questão do tempo, da vida útil de algum produto, de algum bem, aliás, que ela vai ter essa divisão, Bens duráveis, bens semiduráveis e bens não duráveis existem essa classificação existe justamente para diferenciar o tempo de vida útil de cada um dos bens, ok? Como exemplo aí, a gente tem os bens duráveis, São bens que duram mais, como o próprio nome diz. Eles duram mais tempo, eles têm uma vida útil em geral maior que 5 anos. Então, como exemplo aí que a gente traz para vocês, um automóvel, um carro, tá? São exemplos de bens duráveis, têm uma vida útil longa, relativamente longa, ok? Tudo bem. Bens semiduráveis, eles vão diminuindo o tempo de vida útil deles, tá? Pode durar de alguns meses, desde que durem menos de 5 anos, ok? Como exemplo, a gente tem roupas, calçados, tá? São bons exemplos para ilustrar os bens semiduráveis. E, por fim, os bens não duráveis são aqueles bens que a gente tem que consumir imediatamente, E aí a gente traz como exemplo alimentos preparados. São perecíveis, eles estragam com muita facilidade, esses alimentos preparados. Então, eles têm uma vida útil muito curta, Alguns dias ou poucas semanas, por exemplo, tá? Dando sequência aí nos 4 grandes tipos de bens, tá? Bens industriais. Já dá para ter uma ideia do que o nome diz. São aquelas máquinas, são aqueles equipamentos mais pesados que são utilizados na indústria. Tá? Geralmente, eles estão localizados na área de produção da empresa, tá? Da indústria. E cumpre destacar aqui para vocês que cada tipo de indústria necessita de bens industriais diferentes, certo? A depender do porte, do produto que está sendo oferecido, vão ser necessários bens industriais diferenciados, certo? Agora, as 2 últimas classificações são bens tangíveis e bens intangíveis. É bacana a gente comparar isso porque eles são antagônicos entre si, Então, os bens tangíveis é tudo aquilo que a gente pode tocar fisicamente, Os bens intangíveis não, eles representam um direito, tá? É algo que não pode ser tocado, ao contrário dos bens tangíveis, certo? Como exemplo aí que a gente pode trazer de bens tangíveis,
né? Uma caneta, um caderno, uma mesa, certo? Bens intangíveis representam um direito, por exemplo, um contrato que você assina, né? Uma marca, né, que você tem domínio, uma logomarca, uma ideia. A própria propaganda não é algo tangível, é algo intangível, ok? Então, essa é a grande diferenciação. É questão de poder ser tocado ou não, né? De uma forma simples, falando para vocês entenderem. Bens tangíveis e essa diferenciação entre bens tangíveis e bens intangíveis, ok? Agora, só para a gente checar rapidamente, assim, com mais alguns exemplos, a gente vai checar o nosso conhecimento aqui. Bem de consumo durável, um carro, né? Tá bem ilustrado ali, né? Um bem de consumo semidurável, uma roupa, né? Uma jaqueta, um paletó, uma calça. Um bem de consumo não durável, né? Um alimento, um sorvete, por exemplo, né? Um bem industrial representado por aquela máquina ali industrial utilizada certamente em algum processo de produção, né? Um bem intangível, um pneu de carro, por exemplo, você pode tocar, né? Um bem intangível, né? A gente falou com relação às marcas ali, e aí eu trouxe essa figura bem ilustrativa com várias marcas para a gente ter essa noção mais exemplificada, ok? Bem, pessoal, então a gente está encerrando essa aula e o grande objetivo dela foi bastante sintetizado nesse slide na tela que vocês veem, tá? A gente tem essas classificações dos tipos de bens e quais são os conceitos deles e alguns exemplos. Por que é importante a gente estudar esses tipos de bens? As atividades da logística para cada um, obviamente, vão ser diferentes. Então, por isso, a gente tem que saber das peculiaridades de cada tipo de bem para a gente direcionar todo o esforço logístico baseado nessas peculiaridades, nessas diferenciações. Então, pessoal, eu reforço aqui a necessidade de vocês estarem estudando, né? A gente está na nossa metade do curso aí praticamente, né? Na nossa aula 4. Então, não deixem acumular os conteúdos, né? Vocês sabem que a gente tem os nossos tutores presenciais, os nossos tutores à distância e também podem contar com o auxílio do professor para esclarecer dúvidas. Procurem novos materiais, né? Saiam um pouco, né, do ambiente ali simplesmente do material, do conteúdo, do caderno pedagógico que é disponibilizado, né? Isso certamente vai ser um diferencial na vida profissional de vocês, tá? Então, o sucesso de cada profissional depende única e exclusivamente dele mesmo, ok? Então, pessoal, na aula 5, nós vamos estar trabalhando, talvez, um dos conteúdos mais importantes da nossa disciplina. A gente vai passar por todas as atividades da logística. E aí a gente vai falar da mais importante, talvez, que é os transportes, tá? A gente viu também rapidamente quais são as modalidades, né? O ferroviário, o aéreo, o rodoviário, o dutoviário, tá? Então, essa questão dos transportes, eles consomem grande parte dos recursos de uma empresa com relação às atividades logísticas. No mais, até a próxima aula.